Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amores, meus amigos. É com muito carinho que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Como todos já sabem, mas a gente gosta de repetir, estamos sempre às quartas-feiras, às 20 horas, fazendo esse Evangelho com muito amor e com muito carinho. Evangelho esse que é uma prática muito gostosa e muito importante para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento como seres humanos dentro da espiritualidade. Tá? A Rádio TV Fraternal, nós estamos em todas as mídias, nós pedimos para que vocês nos vejam, se puderem, comentem e, por favor, divulguem os nossos conteúdos, as nossas mensagens, que é sempre importante, não só para quem está vendo, mas muitas vezes para alguém que ainda não tem esse conhecimento da rádio, para poder também ter acesso a esses conteúdos, as mensagens que a gente posta lá, são sempre renovadas, coisas muito interessantes e muito gostosas de se ver. Para quem não tem a televisão, não tem acesso, a gente também está no Spotify, então o que facilita que as pessoas nos ouçam também durante o seu dia, às vezes no caminho de carro, as coisas, é uma facilidade também que nós temos, tá? Hoje meu nome é Márcia, eu vou fazer a condução do Evangelho, eu estou acompanhada da minha amiga Mara. Boa noite. E do William. Boa noite. Né? O Evangelho de hoje será capítulo 13, item 9, caridade material e caridade moral. Tá? Para quem nos segue pelo YouTube, abaixo tem o texto discorrido para você poder fazer. E como todos sabem, nós seguimos pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bem? Bom, hoje eu vou pedir para Mara... o William. Você faz a nossa prece inicial, William, fazendo um favor? Com certeza. Vamos todos, nesse momento único, especial, aqui na Rádio TV Fraternal, primeiro agradecendo a todos os nossos guias espirituais, nossos anjos e santos protetores, principalmente o nosso Mestre Jesus Cristo. Agradecê-los pela oportunidade grandiosa de podermos estar aqui reunidos, de podermos ter esta chance de estudar um pouco os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa nos desenvolver, levarmos também à casa de todos os nossos ouvintes uma palavra de consolo, uma palavra de carinho e, com certeza, a chance também da gente poder aprimorar nosso conhecimento. Enfim, é uma oportunidade que a gente deve agradecer sempre por estar aqui todas as quartas-feiras. E com a oração do Mestre, que nos deixou, daremos início ao Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amores, meus amigos, então vamos à nossa leitura do nosso texto de hoje. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódio,
não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis, agora, que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastai para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Bom, esse texto ele ainda segue. Aqui a gente está lendo só um trechinho, mas quem tiver a oportunidade de ler, ele é um texto que tem um pedaço muito maior e que vai discernir um pouquinho mais, discorrer sobre essa moralidade, caridade moral. Mas a gente vai parar por aqui para a gente já ter um conteúdo interessante para a gente discernir. E aí, lendo esse texto, o que eu pensei hoje? Caridade material e caridade moral. A material, como nós já diversas vezes dissemos aqui, é a mais fácil da gente praticar, né? É aquela que a gente simplesmente dispõe de bens materiais em prol de alguém. Necessária e muito, principalmente no mundo em que vivemos ainda hoje. Mas a caridade moral, por que a gente cada vez mais ouve, e esses textos do Evangelho sempre nos trazem isso à tona? Porque é a mais difícil. É aquela caridade que primeiro a gente tem que se policiar, se estruturar, porque ela é uma questão, a questão dos sentimentos, a questão da nossa dignidade em relação às pessoas que estão próximas da gente. E para isso a gente precisa sempre fazer uma avaliação de nós, do que nós sentimos, da maneira com que a gente lida conosco e com os outros. É aquela caridade que ninguém vai ver, porque o dinheiro, o que a gente oferece, vamos dizer materialmente, mesmo as pessoas não tendo necessidade de saber, mas são aquelas mais reconhecem, mas a caridade moral é aquela que é uma palavra de amor, é um abraço de carinho, é o dispor de um tempo para a gente ouvir a necessidade do outro e, às vezes, dispor de um tempinho nosso, da nossa vida, em prol da pessoa que está próxima da gente. E isso é muito importante, muitas vezes isso é necessário não num círculo tão longe, mas às vezes quanto mais no círculo mais perto da gente. É no seio da família, é junto a um vizinho, é no nosso ambiente de trabalho que a gente precisa se policiar, pensar, amadurecer muito o nosso pensamento, o nosso coração, com relação a que a gente pode colocar em prol das pessoas que estão conosco. E por isso que ela é difícil, porque a gente precisa primeiro se autocriticar. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu posso fazer de melhor para aquela pessoa que está perto de mim. É bem o ensinamento de Jesus, é o que ele diz aqui, colocar o outro em primeiro lugar muitas vezes. É agir como Jesus agia, é levar o amor, a esperança e o afeto para as outras pessoas.
Talvez seja por isso que cada vez mais esse evangelho nos traz essa lição, para a gente conseguir aprender e nos melhorarmos como seres humanos, né? Isso é o que eu consegui entender. Agora vamos aos meus amigos aqui. Como sempre, o evangelho não é uma imposição, mas é uma reflexão. Então vamos refletir junto com os nossos companheiros aqui também. Eu penso que a caridade, nós seremos caridosos o dia que realmente caridosos moralmente, o dia que a gente não tiver que pensar em ser caridoso. O dia que o nosso vivenciar, o nosso comportamento, o nosso agir for pautado na caridade sem pensar. Uma coisa que já... Ser bom naturalmente. Como? Pela gentileza, como você disse, pela tolerância. E aqui a primeira frase que diz é: amai-vos uns aos outros e façais aos outros o que a gente quer que faça para a gente. A gente não quer que o outro seja intolerante com a gente não quer que o outro não seja gentil com a gente não quer que o outro, seja ele quem for, não doe o seu tempo para nos escutar. E a caridade moral se pauta nisso, nessa gentileza, nessa bondade. E aí, sim, nós vamos fazer a caridade material porque também é necessária. Sim. Mas aí a caridade material a gente já para e pensa, não, hoje eu vou fazer essa caridade material, hoje eu vou doar uma cesta básica, hoje eu vou ajudar aquele lar que necessita, enfim. A caridade material é essa. Você vê que você tem o supérfluo e você querer dividir isso com o seu próximo que não tem o que você tem. Mas aí a gente não vai acordar e ser caridoso, a gente vai, sim, pensar, essa pessoa está precisando de ajuda, então eu vou lá e vou ajudar. Mas se a gente não tiver essa caridade moral no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso pensar, quando o outro chegar de alguma forma perto da gente, nos pedindo esse auxílio material, nós muitas vezes não vamos nem enxergar. A caridade ela tem que ser, para que a gente se torne cada vez mais perfeito, é lógico que aqui no nosso mundo é muito difícil disso acontecer, pelo nosso padrão vibratório. Sim. Mas eu penso que nos mundos melhores, as pessoas respiram caridade, elas são caridosas por natureza. Até porque essa caridade, como você disse, né, é o pensamento da gente, né? É o pensamento, por isso que a gente tem que se policiar constantemente. Quantas vezes a gente age com rispidez com o nosso próximo, e como você falou, no nosso meio familiar, que são Sim. os primeiros a... E aí depois a gente pensa, nossa... Não precisava ter agido dessa maneira, né? Não era mais para agir dessa forma. Sim. Mas tá bom, a gente está no caminho, né? Mas se a gente fazer alguma coisa. Já é alguma coisa. Vocês duas já colocaram muito bem o texto, a resolução do texto, mas... eu vou fazer um comentário que talvez seja interessante. O quão recorrente é essa instrução. A gente está falando de uma instrução de um espírito da irmã Rosália, de 1860. E veja bem, hoje nós estamos, pelo menos aí, 200 anos à frente, 200. Um pouco menos. 150 anos à frente. E é um assunto, e é uma instrução válida para os dias atuais. Né? E por que isso é importante, a gente ficar sempre batendo nessa tecla? E é sempre recorrente nos nossos evangelhos, né? Esse assunto. Sim. Porque o ser humano, ele tem dificuldade imensa de praticar esses dois preceitos que a Mara colocou, que é amar-nos uns aos outros e fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com a gente. Então a gente está falando, a caridade material, a caridade moral, ela é amor, é uma prática do amor, não é verdade? Sim. E a gente tem, infelizmente, um vício enorme de pré-julgar o nosso irmão. Então,
por que que o irmão a gente ajuda e o B a gente não ajuda? Ou deixa de ajudar porque a gente achou que ele tem um comportamento, sei lá, diferente, não muito amigável. Eu não concordo com o comportamento dele, então eu julgo de uma certa Então a maneira. gente faz um pré-julgamento do nosso irmão. E aí ela até colocou aqui o quão é importante, o quão é gratificante a gente nos encontrarmos numa vida futura com pessoas que a gente fez o bem. Sim. Né? Deve ser assim, como ganhar na loteria. Né? O prazer da gente Encontrá-los ali, né? E ser recebidos por ele, né? Com carinho. Então é muito difícil. Às vezes a gente recorre muito no erro de julgar o nosso irmão. A gente às vezes vê uma família carente, humilde, e a gente fala, nossa, eu preciso ajudar essa família. E às vezes a gente encontra um rapaz mal vestido no farol, limpando o espelho do carro, e a gente faz um pré-julgamento. Porque os dias atuais nos levam a isso. Né? A gente fala, eu vou ser assaltado. Então eu não vou abrir a janela do meu carro, porque eu posso ser abordado. Mas às vezes não, às vezes aquele cara está precisando levar para casa um pouco de matéria e um pouco de carinho. Né? Às vezes um sorriso, né? Às vezes você não tem o dinheiro, mas se você der um sorriso, se você der um olhar de carinho, pode fazer. Exatamente. Então eu acho interessante a gente repensar sempre, porque a mensagem não é só para os ricos, né? É para todos. É para todo mundo. É para todos. E a gente tem que saber distinguir, e é importante a gente, a cada dia que passa, deixar de pré-julgar o nosso irmão e poder ajudar sempre na medida do possível, né? E é aquilo que a gente comentou, né? Por isso que ela é difícil, né, William? Porque difícil. é a nossa autocrítica no dia a dia. É difícil. Entendeu? Toda hora policiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que eu posso fazer de diferente ou de melhor em prol do meu irmão, Sim. né? Essa é a grande dificuldade, por isso que é difícil. É que a nossa sociedade hoje, ela repele a caridade. Porque a gente vive dias violentos. Sociedade, as metrópoles são violentas, então a gente fica com medo de, às vezes, sair à rua para fazer uma boa ação, às vezes com medo de ser assaltado, às vezes, né, de ser abordado. Mas eu acho isso uma grande bobeira, porque acho que se a gente está fazendo de coração, com certeza a gente vai estar acompanhado de grandes protetores, né? E não só o medo, né? Às vezes a gente vê também a nossa pressa, né? Nossa vida hoje em dia como diz, né? Tudo no 2x, né? Sim. Tudo muito rápido. E às vezes é uma pessoa que se aproxima da gente em qualquer situação, no mercado, sei lá, em milhões de lugares que você precisa dispor de um tempinho para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Sim. E muitas vezes a gente não tem tempo de fazer isso. E aí a gente acaba não sendo caridoso no que lhe é mais fácil, vamos dizer assim, que é um tempinho. Uhum. E, no entanto, a gente acaba não fazendo isso da melhor maneira com que a gente poderia. É complicado. Mas é praticando que a gente... E se criticando, fazendo uma autoanálise, né? Vamos exercitar, a gente tem muito que aprender ainda, né? Exatamente. Bom, meus amigos, é isso, o Evangelho é exatamente isso, a gente leu, discutiu, cada um colocou a sua opinião e a gente pretende e espera que vocês costumem e façam isso junto aos seus, dentro dos seus lares, para que a gente possa, todo mundo, aprender um pouquinho mais e nos aperfeiçoarmos, nem que seja o mínimo, mas procurarmos melhorarmos um pouquinho a cada vez mais. Então, agora eu vou pedir para a Mara fazer a nossa vibração e a gente vai seguindo no nosso Evangelho. Então vamos todos unidos nessas vibrações de luz
que vem do mais alto. Unidos aos mensageiros de Jesus Cristo e unidos a Jesus e a Nossa Senhora. Vamos levar as nossas vibrações, primeiramente ao nosso lar. Que cada um possa mentalizar o seu lar, pedindo a Jesus para que limpe todos os ambientes, que proteja todos os que lá residem, que ilumine a cada um. Após nós pensarmos em nosso lar, nós pedirmos pelo nosso lar, pela nossa família, ou por nós mesmos se residimos sozinhos, vamos pedir a Jesus pelos nossos entes queridos. Vamos levar essas vibrações a todos os nossos entes queridos, a todos que, principalmente aos que estão necessitando de uma proteção, de um amparo, de uma bênção, neste momento. E a todos os outros que estão momentaneamente felizes, seguindo suas vidas. Que Jesus possa abençoar a cada um. E unidos, continuamos junto aos nossos queridos mensageiros. Vamos pedir a Jesus que ampare a todos os doentes, a todas as pessoas, a todos os cantos do nosso planeta onde há um pouco de dor, onde há muita dor. Que a sua luz, Jesus, possa chegar junto com nossas vibrações a cada canto. E que a humanidade seja toda envolvida nessa luz, protegida, amparada, iluminada. E que possamos sempre ter a esperança e a fé, a boa vontade dentro de cada um de nós. Proteja os nossos lares, Jesus, proteja a nossa família, proteja a nós. Que nós possamos sentir essa luz a nos envolver neste momento, nos fortalecendo, nos protegendo e nos abençoando. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. E assim, meus amigos, a gente vai encerrando esse nosso evangelho, agradecendo imensamente a companhia de vocês e esperando vocês na próxima semana com muito amor e com muito carinho novamente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.